psique é a parte do homem vivendo em congruência com o universo, isso já dizia a medicina tradicional chinesa, que tem mais de 5.000 anos de existência, já dizia a medicina ayurveda, que tem mais de 8.000 anos de existência, que o homem, ele fica saudável quando ele tem equilíbrio entre o planeta que ele vive e o universo. Essa tríade é muito forte para a medicina chinesa, para o taoísmo, que é o universo, o planeta que ele vive e a própria espiritualidade, as emoções dele que estão contidas nessa parte espiritual e a parte cerebral, consciente, mental, etc. Então a psique aborda, a gente vai ver tudo isso profundamente, não nesse módulo, nos módulos adiante. Na biologia existe um conceito muito interessante, que é o seguinte: movimento significa vida. Então, se o vegetal, o animal, o ser humano tenha movimento, ele está tendo vida. Isso vale para exercício físico, isso vale para o seu trabalho. Quanto mais parado no trabalho, em termos de planejamento do futuro, o que eu vou fazer amanhã, isso é movimento. Não é o movimento em si de articulação, mas o movimento mental de você planejar o futuro. Você sabe que o aposentado, são estudos que mostram, o aposentado, ele se aposenta, coloca o pijama, vai para frente da TV, ele para de planejar futuro, ele para de querer a chamada ambição saudável, né? É querer melhorar. Cheguei num ponto, eu quero melhorar mais. É o Kaizen do japonês, que é a melhora contínua. Então, o aposentado, ele coloca o pijama, vai para frente da TV, ele chuta o pau da barraca, não quer mais saber de trabalhar. Nos 3 primeiros anos, ele desenvolve uma doença. E ela se cronifica, em 5 anos ele faz o check-out. Já foi, mudou de endereço cósmico. Por quê? Porque acabou o movimento. Acabou o movimento, acabou a vida. Então a biologia tem esse conceito que movimento é vida, a ausência momentânea de movimento pode ser um mecanismo de sobrevivência, depressão é um mecanismo de sobrevivência, convulsão é um mecanismo de sobrevivência, mas ele é momentâneo. E a ausência completa de movimento vai à morte, gera a morte. É um conceito interessante para a gente entender e refletir sobre isso aí. Então, existem estratégias de sobrevivência biológicas para se superar um problema que vai te fazer evoluir, que vai superar um obstáculo, uma dificuldade. Dentro do corpo, os estudos da biologia, dentro do corpo, mostram o quê? Emocional, biológico. Mostram o seguinte: diante de um perigo, seja um animal vivenciando, seja o ser humano, diante de um problema, no caso aí o exemplo, um perigo, você tem 3 alternativas. O universo te manda um problema, você tem 3 alternativas. Ou você enfrenta o problema, ou você paralisa, ou você foge. Não tem outra opção. Poucas pessoas enfrentam o problema. Quando você enfrenta, geralmente você evolui, você vai para uma escala evolutiva superior. A maioria, 60%, 70%, paralisa, ou seja, faz de conta que o problema não existe mais. Isso é coisa do passado. Esse problema do meu pai, isso é coisa do passado. Não quero mexer nisso, não. Ele colocou para debaixo do tapete. Ele paralisou diante do evento. E alguns fogem do problema. Fuga do problema, meu querido aluno, aluna que está aí me ouvindo, fuga do problema sempre tem a ver com vícios. Vícios. Então, alcoolismo, tabagismo, excesso de comida, compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão por compra, todos os vícios são pequenas fugas. Excesso de atividade física. Tem indivíduo que sai todo dia às 5 horas da manhã, corre 10 quilômetros e não consegue ficar um dia sem. Ele fala, se eu ficar um dia sem correr, eu começo a entrar em depressão, eu sinto mal. Então, isso são pequenos vícios que lá no módulo de anamnese, nós vamos ver isso como hobbies. Agora começou a ficar interessante. Quando eu pergunto o hobby da pessoa, e eu já esclareço que todo mundo tem vício. Todos nós temos pequenas fugas. Porque se você está diante de um conflito muito forte emocional, muito forte, e você não tiver uma pequena fuga, você entra em estafa, você faz arrancamento da sinapse do neurônio, você pode levar à morte cerebral por excesso de estresse. E daí vem um pequeno vício. Então, os pequenos vícios
Muitos deles a gente chama de hobby. Quando você está estressado, você vai fazer aquilo. Quando você está estressado, você vai fazer aquilo. E o hobby vai te dar muito informações do conflito que a pessoa está vivenciando. Isso a gente vai ver lá no módulo de anamnese. Então, continuando aqui, ó, diante do perigo, atacar. Ou, dentro do corpo, o que acontece? Proliferação celular. A gente vai ver a nível de relé de tronco cerebral, o cerebelo, que isso foi descoberto do Dr. Hammer. Diante de um perigo, fuga. Diante de um perigo, fuga. Que vai acontecer o quê? Necrose, a nível de biologia, a nível celular, necrose. Então, isso aí vai no relé da medula cerebral, pode gerar úlceras. Diante de um perigo, paralisia. Paralisia. Então, paralisia das funções celulares também, certo? Convulsão é uma paralisia. Paralisia de um membro é uma paralisia. Então, imobilizar-se é uma tática de sobrevivência. É a tática lá do cervo, quando é agarrado pela onça, pelo leão, pela leoa. O que acontece? Quando a leoa agarra a gazela na floresta lá, no cerrado, a onça, e ela se finge de morta, ela desmaia, tá? Ela tem uma paralisia. Aquilo é um conflito biológico, que a gente vai ver, que é um mecanismo de sobrevivência. Porque o animal predador, verdadeiro, o predador na natureza, não come animal já morto, não come animal doente. Então, se ele viu que o animal, ele não conseguiu matar o animal, ele sabe que ele não aprensou para matar, e aquele animal não se mexe, tem algo errado com ele. Ele não está saudável. E ele perde momentaneamente o interesse. No que ele perde o interesse e ele vira os olhos, a cabeça para outra direção, a gazela, o cervo, sai correndo. Então, é um mecanismo de sobrevivência. Seres humanos também têm, chama catalepsia, ou cataplexia, ou morte aparente. Vocês já ouviram falar disso. E também existe uma quarta possibilidade, que isso só o ser humano tem, que chama-se, diante de dois perigos, uma constelação esquizofrênica. Constelação esquizofrênica, onde, eu vou apontar aqui para vocês verem, onde duas partes aqui nós temos, tirando a calota craniana que está aqui envolvendo aqui, você vai ver o neocórtex, tá? O córtex cerebral, que é aquelas circunvoluções. Aqui está a imagem vista de cima. Aqui assim, então são os olhos, e aqui é a região occipital, onde eu estou marcando. Quando você vivencia um impacto a nível direito e esquerdo do córtex cerebral, ao mesmo tempo, tem que ser ao mesmo tempo. Aqui tem que ser ao mesmo tempo do lado direito, tem que ser ao mesmo tempo do lado esquerdo. Nós estamos diante de uma chamada constelação esquizofrênica. Existem alguns tipos de constelação esquizofrênica. A ninfomaníaca é um tipo de constelação. A constelação Casanova, que é tipo ninfomaníaca do homem, também é uma. Você tem constelação mitomaníaca, que é a pessoa que mente, tá? Ela está vivenciando o quê? Um módulo de proteção inconsciente. Só que é um módulo de proteção do cérebro para conflitos extremamente fortes. Extremamente fortes.